Olá, aqui é Luíse Rabelo e hoje eu vou ler a última parte do 9º capítulo do livro Em Família, da Maria Montessori. Lembrando que o vídeo completo está no YouTube e quem quiser o PDF desse livro e é cliente do meu mini curso online, tá lá na plataforma. E o terceiro e último princípio que toda mãe deveria saber é: como a criança é muito sensível, mais do que se possa imaginar, às influências exteriores, devemos ser muito prudentes nos nossos relacionamentos com ela. Se não temos experiência ou amor suficiente para podermos distinguir todas as puras e delicadas expressões da vida infantil, se não sabemos respeitá-las, só nos damos conta delas quando se manifestam de forma violenta, a essa altura a nossa ajuda chegará tarde demais. É isso que eu digo quando me perguntam, né? Minha criança tá muito agressiva, tá batendo, tá gritando, blá. Isso é a pontinha do iceberg. Né? Quando a gente deixa a criança chegar nesse ponto, é porque a gente já perdeu muita coisa no caminho. É preciso dar uma estudada e recuperar aí o que a gente perdeu. Além disso, nos damos conta de não termos satisfeito uma necessidade da criança somente quando percebemos as suas lágrimas. E então, nos apressamos em consolar o pequenino que chora. Mas se a gente estuda, entende, conhece das necessidades, né? Conhece da nossa criança, observa a nossa criança, aí a gente consegue já saber as coisas que fazem com que ela tenha esse tipo de reação e consegue evitar antes, né? Alguns pais têm princípios pedagógicos diferentes. Eles não darão importância às lágrimas de seu filho, pois sabem, por experiência, que as crianças pararão de chorar e acabarão por se acalmar sozinha. Se a colocássemos com nosso carinho, dizem eles, a criança ficaria acostumada a isso, acabaria transformando tal coisa num hábito, haveria de chorar à toa para se fazer consolar e assim os adultos se transformariam em escravos da criança mimada. Deveríamos responder a esta gente: todas as lágrimas, que aparentemente não têm razão, começam a surgir muito antes que a criança possa ter se habituado com nossos carinhos. Essas lágrimas são um indício de uma angústia real, de que padece o seu espírito. A criança, para construir o seu mundo interior, tem necessidade de repouso e de tranquila uniformidade. Nós, ao contrário, perturbamos-la com nossa constante e brutal intervenção. Então aqui 2 pontos, né? O primeiro é que não existe choro sem motivo. O motivo pode não ser importante para nós, mas para a criança é muito importante. E o segundo é a nossa constante intervenção, né? A gente não dá o tempo para a criança nem respirar, a gente tá sempre ali em cima dizendo que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, onde é que ela tem que ir, onde é que ela não tem que ir. Pensem se fosse a gente na pele daquela criança. O tempo inteiro alguém dizendo para ela: faz, não faz, faz, não faz, faz, não faz. A gente também estouraria em choro, né? A causa essencial desse choro nos escapa porque é sutil demais. E é nele que se encontra a explicação de tudo. Helena, uma menininha que não tinha ainda 1 ano, dizia com frequência uma palavra em dialeto catalano, pupa, que quer dizer mal, porém nunca chorava sem um motivo aparente. Notamos que dizia pupa quando experimentava qualquer impressão desagradável. Quando batia em algum objeto duro, quando sentia frio, se tocava em algum pedaço de mármore ou se passava a mão sobre uma superfície áspera. Estava bastante claro que queria se fazer entender por aqueles que estavam ao seu redor. Estes respondiam-lhe com uma palavra de compaixão e davam-lhe um beijo sobre o dedinho que ela estendia como se quisesse mostrar onde doía. Helena observava, cheia de atenção, aquilo que lhe faziam. Então logo se sentisse satisfeita, dizia: pupa não. Isto é, o meu mal desapareceu. Não é preciso mais que me consolem. Dessa maneira, observava atentamente as próprias impressões e as do ambiente. Não era uma menina mimada, porque não a cobriam de carícias e somente a consolavam durante o tempo que era do desejo dela. Mas essa condescendência dada através do nosso conforto, as suas impressões, era uma ajuda para esclarecer as suas observações e desenvolver o seu instinto social. Isso também lhe servia como ponto de apoio e controle com relação às primeiras experiências da vida. A sensibilidade pura e ingênua da sua natureza desenvolvia-se sem entraves. Não lhe diziam "não é nada" quando relatava algum sentimento desagradável. Aceitavam a impressão desgostosa e procuravam consolá-la com ternura, sem, no entanto, dar um peso excessivo à coisa.
Eu fiz uma vez um vídeo sobre pequenos machucados, né? Porque a gente tende muito a dizer pra criança: ah, não foi nada, não doeu, para de chorar, olha isso aí, não foi nada. Se a criança tá sentindo, pra ela foi, né? Respeitar o que ela tá sentindo, nomear o que ela tá sentindo. Agora também não vai fazer um exagero, né? Ai, coitadinha, machucou, vem cá, não, né? É bem como ela falou aqui, né? Aceitavam a impressão desgostosa e procuravam consolá-la com ternura, sem, no entanto, dar um peso excessivo à coisa. Dizer a uma criança que está se sentindo mal não é nada significa confundi-la, porque se nega a sua impressão, enquanto ela quer obter de nós a confirmação. A nossa participação, ao contrário, dá-lhe coragem de reunir outras experiências e, ao mesmo tempo, demonstrar-lhe como se deve corresponder aos sofrimentos das outras pessoas. Não se nega, não se fala demasiado sobre o fato, não se procura a primeira causa, uma palavra eterna e afetuosa é a única resposta válida para consolar. Agindo assim, a criança poderá continuar sozinha, livremente, as suas observações e experiências. A pequenina Helena não era uma chorona. Se machucava, repetia a palavra pulpa e desejava ser consolada, porém quase nunca chorava. Quando adoeceu, certa vez, repetia para a mãe: pulpa não, como se quisesse confortá-la. A capacidade para suportar os sofrimentos físicos era nela bastante superior à sua idade. Tinha uma compreensão organizada das sensações e suportava seus pequeninos sofrimentos como uma pessoa adulta. E aí ela encerra esse capítulo com tudo que foi falado até agora, né? Que esse capítulo rendeu alguns vídeos. Não é absolutamente necessário que pareçamos perfeitos aos olhos das crianças. Pelo contrário, é preciso reconhecer nossos defeitos e aceitar com paciência as suas observações justas. Reconhecendo este princípio, será possível nos desculparmos diante das crianças quando se cometer alguma injustiça. Minha menina, disse um dia a tia para Helena, fui grosseira com você hoje de manhã e não merecia. Estava de mau humor. Mas tia querida, disse a menina, abraçando-a, você sabe que gosto tanto de você e gosto muito. Nosso dever não é sermos exemplos de perfeição para a criança. De vez que diante de seus olhos temos sempre os nossos defeitos. Mas muitas vezes ela os vê com uma clareza bem maior do que a nossa e pode nos ajudar a reconhecê-los e a nos corrigir. Acompanhar atentamente todas as expressões da alma infantil, deixar a criança livre de forma que possa manifestar as suas necessidades e garantir-lhes todos os meios exteriores ocorrentes ao seu desenvolvimento, esta é a premissa para uma evolução livre e harmoniosa para a organização de suas forças latentes. A criança percebe profunda e ternamente cada expressão de vida e pede para ser muito amada e compreendida. A sua primeira tarefa é a formação da vida interior e ela usa para atingir esse objetivo, a partir dos primeiros dias de vida, o mais maravilhoso instrumento que Deus concedeu ao homem, a inteligência. Portanto, confiemos na capacidade da criança. Até o próximo vídeo.